E falar nisso, a gente sei que o nosso programa não tem essa veia, né, mas é uma coisa que está muito atual. O que você acha dessa atual corrida da presidência aí, Lucas? Essa polarização. Muito. O PT, né, com essa proximidade com um candidato que era a personificação da burguesia, que é o Geraldo Alckmin, né? Sim. Que tanto o Partido dos Trabalhadores combateram tanto isso, falaram tanto, batiam tanto, que o governo do Estado está sendo já há mais de 20 anos, né, na mão do PSDB, ele se alia com um cara que é a representação do partido, né, na sua esfera. Cara, é uma loucura, né, cara? Assim, eu acho assim, essa polarização política que se tornou hoje é até chato as discussões, porque ou você é do A ou você é do B, teoricamente. Hoje em dia está muito tolerante. Se você, né? exatamente, a intolerância está muito grande. Se você não concorda com A ou com B, você faz parte do outro grupo. Você é isso ou você é aquilo. Na verdade, sim, é democracia, cara. Democracia é que o poder emana do povo. Sim. Para o povo, né? Através dos representantes legais, como diz o artigo 2º da Constituição, né? Através do sufrágio universal, que é o voto. Então, se você não tem capacidade de respeitar, vamos supor que você gosta do PT, você gosta lá do Bolsonaro, do Lula, outro do Bolsonaro, vamos dizer assim, cara, eu respeito as duas opiniões. Eu posso não compactuar com uma delas, ou achar que tá mais ou menos. Mas assim, eu não posso desmerecer ele, ou desrespeitar ele por conta da opinião dele. Então, toda democracia que a gente fala e acredita vai por água abaixo. Porque você tem que respeitar. Porque assim, a nego fala assim, caramba, tem que... Hoje eu recebi um grupo lá no Garotinho Sem Juízo, que é um grupo do Bodega, dos caras do Bodega. É um bando de senhores, digamos Garotinho assim. Sem Juízo. Garotinho Sem Juízo. Não tem nenhum garotinho. O garotinho sou eu, que já não sou mais garotinho. Mas assim, aí o cara colocou lá, tem que votar lá no candidato X, que ele vai ganhar, e tem que ser todo mundo com todos os candidatos, deputado federal, estadual, aquela legenda lá. Tudo da legenda dele. Eu falei, mas eu falei, onde está a democracia? Eu falei, isso é democracia? Tipo, mas você está induzindo a pessoa, vota vota que nem eu quero votar, e assim, e é nesse partido. Não, isso não é democracia, cara. Respeita a opinião, tu quer votar nesse aí, vota. Aqui eu falo até para todos os meus amigos. Um exemplo. Presidente, senador e governador, cada um vota em quem quiser. Agora, deputado estadual e deputado federal, eu falo para as pessoas, olhem os caras que são da sua região. Porque se votar nas pessoas da sua região, o recurso vai ficar aqui. Entendeu? Agora, você vota um cara que é, tipo, vou dar um exemplo aqui, o Tiririca. Não, teve uma eleição que ele teve, a última eleição que teve 9 mil e quase 10 mil votos aqui, o Tiririca não trouxe R$1 para cá. Não só ele, quanto o outro que foi um dos mais votados aqui, deputado federal, também não trouxe R$1. Os dois que foram mais votados aqui não trouxeram R$1 para a região, porque não são daqui, não tem identidade com a Baixada Santista. Entendeu? Mas isso é uma coisa interessante, Lu, que tá falando isso, porque da mesma forma se aplica isso para os vereadores. Sim. Por exemplo, o cara que é da ponta da praia, vamos supor, ele vai lá na Zona Noroeste pedir um voto lá, sendo que a Zona Noroeste tem um representante lá deles lá. Exato. Né? Esse cara da ponta da praia, que como você falou lá, no exemplo lá, você fica no Marapé, você não tá um dia a dia lá no Jardim Castelo, você não sabe quando que enche, quando não enche. Exatamente. Então isso é uma coisa legal. Se os bairros têm um representante ali, os caras, a gente tem quantos habitantes aqui? Eu tenho tantos mil, tal. Dá pra gente fazer um vereador aqui, dá, que vai brigar pela gente aqui. Sim. Mas é aquilo que você falou, os caras ficam. Hoje em dia o lance da política, até pra vereador, se tornou tipo uma coisa de um emprego, né? O vereador aqui... cara, hoje você vê a quantidade. Hoje, quando você pensava antigamente assim, Sapori, o Fernando vai sair candidato. Na tua consciência, difícil, política, né? O cara vai assumir um cargo, né, legislativo, vai pro negócio, né? Agora não, o cara, conhece todo mundo, faz um churrasquinho ali, papapá, você vai embora, vereador, cai pra dentro. E o cara não tá preparado, é aquilo que você falou, ele quer arrumar a própria vida. Exatamente, né? Ele não quer arrumar a sociedade como um todo, ou fazer alguma coisa, transformar. É sinônimo de um emprego hoje. Exatamente, cara. Quando ele entra, esquece, né? De todo mundo. Esse que é o grande problema, na verdade. O emprego tem uma exigência, pra tu ter um cargo bom na tua empresa. Deveria ter um... Pra tu ter um cargo bom na tua empresa, tem que ter uma faculdade, uma pós-graduação, ter um estudo. Hoje, se o cara for, o Zezinho da Quitanda for conhecido, ele entra. Sim. Então, é isso que é o grande perigo, né? O problema, cara, assim, quando você fala do poder local, que o poder local é o município, né? Quando você fala do município,
tem muitos candidatos. Tem uma média, em Santos tem uma média de 600 candidatos, 500, 600 candidatos para uma eleição de vereador. E fica pulverizado. Porque os partidos precisam de ter as pessoas e ficam seduzindo as pessoas para que as pessoas... Às vezes você não tem nem... Só porque você conhece gente, ou você tem um programa, ou qualquer coisa que você faça, que você é um cara... ou você é, sei lá, promotor de uma baladinha, aí o cara fala, não, vai lá, vem cá, tu vai arrumar 100 votos, legal. E vai te trazer para aquele jogo que eu já falei, Sim. aquela marra. E aí o cara te seduz. E na verdade, você não tinha nem tanta vontade daquilo, mas você fala, eu vou lá. Da oportunidade. É uma oportunidade, de repente você arruma um Vai outro que, emprego. né? Entendeu? É isso que você fala. Entendeu? Então o cara não quer transformar nada, o cara não tem ideologia nenhuma, senão questão de ideologia político-partidária, porque isso não existe mais, só PT, PSOL e PCdoB. O resto não tem ideologia partidária, senão o próprio Bolsonaro não estaria com o Valdemar da Costa Neto. Já começa por aí. Por aí. Né? Exatamente. E Eduardo Cunha apoiando ele. Nada contra, não estou falando nada contra o Bolsonaro. nem É a o favor de espelho, Lula. né? Peraí. Faça a claro. mesma moeda, né? Exatamente. Você pega o Alckmin com o Lula. Exatamente. Faça a Uma mesma das moeda. maiores decepções que eu tive foi essa aí, cara. Pô, é difícil, né? E aí eu vi uma sabatina aí falando, assim, que o pessoal perguntou, essa mesma pergunta que eu te fiz, fizeram pra ele, e o Lula falou, não, eu tô até com ciúmes, porque o pessoal do PT abraçou ele, e deu uma ensaboada legal, entendeu? Porque estavam questionando que o pessoal estavam O que eu só temo, assim, Luke, sinceramente, é isso aí, o próprio candidato a presidente, o presidente atual que tá concorrendo à reeleição, ele fala, né, que for perguntar para ele se perdesse, ele entregaria, né? Ele falou, olha, eleições limpas não há o que se discutir. Só Sim. que ele tá fazendo datafolha dele também, entendeu? Então, Sim. aí o meu medo é esse por um atraso no país. A gente sofreu um atraso maior se de repente ele achar que se ele perdeu e achar que não, e eles ter uma resistência e não entregar o cargo. Aí vai de encontro tudo aquilo que a gente chegou até aqui, a democracia passou. A gente tem uma mancha na nossa bandeira muito grande, né? Eu costumo sempre, quando tem a oportunidade de falar isso aqui, a gente passou por um período de anos de chumbo, onde gente sumia, morriam, desapareciam, você não podia nem se expressar. Não sei se vai chegar a tanto, mas eu tenho medo de ter um pequeno retrocesso aí se ele achar que realmente perdeu. Não perdeu, né? Ele ganhou, na verdade. Né? Na verdade, é assim. Quando você entra no jogo, né, ele entrou no jogo, já participou do jogo diversas vezes, e aí falando exclusivamente dele, porque ele que bota isso em xeque. E eu também já pensei nessa dele não aceitar, né? Mas é um jogo que ele tem que aceitar, porque ele foi eleito dessa mesma forma, né? Lógico que a gente sabe que tem várias coisas que acontecem que a gente não sabe, que a gente acha que a gente não sabe de nada, na verdade, né? Mas assim, dentro de um processo, assim, eu creio que tem a lisura. Acho que não sei, não dá pra eu questionar. Diversas vezes eu falei, cara, eu falei com tantas pessoas que falaram que ia votar em mim, eu tinha lá 1.000 votos, acho que eu falei com umas 30 mil. Falei, na próxima eu vou sair candidato a prefeito, porque eu falei com 30 mil que falaram que ia votar em mim, cara, chegar lá tem 1.000 votos. Eu falei, caraca, que sacanagem. Tô me roubando. Nem minha mãe votou. Eu falei, pô, a urna tá fraudada. O cara falou, votei tu, eu poderia, só tive um voto. Eu podia reclamar mais que o Bolsonaro, mas eu não reclamo, deixa. Foi meu, cara. Deixa lá, mas você vê que isso daí é uma coisa que a onda que o Trump causou lá, né, meu, de algo que foi perigoso, exatamente, né? E hoje em dia a intolerância está muito grande, né, das pessoas não aceitarem. Assim, eu tenho umas críticas ao atual governo, mas também a gente não pode fechar os olhos para algumas coisas que você vê que o outro lado, que é a oposição... Ninguém vai ser certo a todo tempo. A todo tempo. Bateram muito no cara também... Sim. E ele fala umas coisas que realmente às vezes se coloca um pouco no lugar do cara também e fala, pô, toda hora o cara me batendo, mas chega uma hora que eu vou ser reativo, vou falar também. Exatamente. O que acontece? Quando tinha, na época do Fernando Henrique, aí virou-se um mar pro Lula, vamos dizer assim. Aí você via muita gente ir pra rua, apoiar o Lula, enfim, ficava meio aquele... o Lula era o mito da época, né? Porque a gente vinha com uma situação difícil, né? Porque vinha numa situação difícil, porque era muito das privatizações que tiveram no nosso país. Nos últimos 2 anos foi daí que ele governou só para banqueiro mesmo, empresário. Se a gente for analisar com relação ao que eles mais pegavam no pé das privatizações. Aquele negócio de petróleo nosso, que também era Vale, enfim, vai vender o Brasil. Tinha não a Alca, né? Parecia com o vídeo, não a Alca. A Alca, né? A Alca e o FMI, né? Depois estourou o FMI, estourou o Lula, estourou. A área de livre comércio da América Latina, uma coisa assim. É isso aí mesmo. Não, a Alca. Não, parecia índio falando, não, a Alca. E depois agora tem esse mar também, que muitas pessoas estão manifestando o apoio ao Bolsonaro. E assim, não pode incorrer nesse erro.
É o que você falou. Você tem coisas boas que ele faz, tem coisas ruins, mas ninguém vai se acertar 100% do tempo. 100% não. Ele tem intenção boa. Por mais que ele tenha intenção boa, pô, eu não tô aqui pra defender ele, mas, pô, o STF hoje tá querendo legislar, cara. E não compete a eles. Exatamente. Entendeu? Então, se a gente for analisar política, cara, É difícil, tá difícil pra caramba, Na verdade, cara. tu falou tudo, que a gente não sabe nada. Exatamente. Tu falou tudo, a gente não sabe nada. A gente acha que sabe, mas não sabe nada. Só quem tá lá sabe. Voltar a falar do céu. Isso que eu ia falar a verdade. Como é que tá aí, Gustavo?